Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia. A paz de Jesus e o infinito amor de Deus, nosso Pai, estejam com você, rádio ouvinte. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Roga ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante, a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Trecho da mensagem Lógica da Providência, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós por Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. E assim estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, que traz também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia a todos. A mensagem de hoje tem o título Apelos da Vida. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, do livro Hora Certa. Muitas vezes, perguntas de alma inquieta. O que fazer na Terra, atualmente marcada, de certo modo, por perigosas aventuras humanas, de permeio com o progresso vertiginoso das ciências? No contexto das lutas e provações do cotidiano, é justo que se saiba que somente a consciência tranquila é capaz de suportar a criatura na construção do bem. Por isso mesmo, a paciência e o trabalho representam a fórmula ideal para garantir a jornada do homem para diante, no espaço e no tempo. Não nos será lícito esquecer que incompreensões de grupos, tribulações inesperadas do dia a dia, conflitos de classes, desvinculações de entes amados, manifestações de violência, dores coletivas, calamidades da natureza, crises de todas as moralidades, problemas de relacionamento e de serviço, alterações nas lides sociais, obstáculos e desafios do mundo, inclinando-nos a desequilíbrio e desânimo. São apelos a que caminhemos nas sendas do dever cumprido no setor de ação que nos foi confiado. Com a paciência e com o trabalho, superarás todos os empecilhos que se te apresentam à vida, porque estarás em qualquer parte, vestindo a couraça da fé em Deus, cujas leis continuam em todos os lugares, sempre justas e imperecíveis. Espiritismo em Marcha. Agenda. A situação das instituições espíritas em nossa cidade, como em todo o estado, ainda continuam na mesma situação de semanas passadas. A grande maioria
estão com as suas reuniões públicas suspensas. Aqui em Caruaru, algumas que iniciaram as reuniões são a Casa Chico Xavier, o Grupo Espírita Gabriel Delane, o Centro Espírita Lar de Jesus e a União Espírita Vinha de Luz. Com o limite de pessoas no auditório, com o uso de máscaras, distanciamento entre os participantes e demais protocolos do governo do estado. As demais instituições que continuam com as suas reuniões suspensas, inclusive face orientação da Federação Espírita Pernambucana e do Conselho do Espiritismo, da Comissão Espírita de Pernambuco, elas orientam aquelas instituições que se sentem em condições de abrirem, obedecendo aos protocolos do governo do estado, abrirem, mas que criteriosamente a grande maioria percebe não ser favorável, exceto quando a pandemia tiver sido superada ou toda a população já tiver sido vacinada. Eram essas informações que nós temos. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, à luz do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles
chegará. Mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder desta ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhe submetem às exigências. Inquiram de si mesmo o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que eles queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Resposta dos Espíritos. Vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes extraviaram-na por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 23, a seguinte passagem. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Comentários de Emmanuel encontra-se na mensagem intitulada Ressuscitará, extraída do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros, mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, há muitos séculos
As escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Pobres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalsos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso, senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a nós todos. Reponhamos a morte em seu lugar de progresso renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo, aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeira Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, terças, quintas, sábados, às 20 horas e nas quartas-feiras, às 2 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Então, como dissemos ainda hoje, a Comissão Estadual do Espiritismo de Pernambuco e a Federação Espírita Pernambucana, que são as duas principais instituições que congregam a grande maioria dos centros espíritas em Pernambuco, têm dado essa orientação às instituições de só abrirem para reuniões públicas aquelas que de fato se sintam em condições de obedecer a todos os critérios das portarias do governo do estado. Então, é importante aqui, nós voltamos a frisar que obedecer a esses critérios não significa interpretá-los e aplicá-los como entendemos que deverá ser. Referimos-nos a isso porque uma das orientações
bem explícitas no protocolo, é de que as pessoas que tenham 60 anos de idade ou possuam alguma comorbidade, aqui entenda, por exemplo, se tiver diabetes ou pressão arterial elevada, essas pessoas não devem participar de cultos, de palestras, de reuniões públicas. Devem, o protocolo é bem claro nisso, ficar em suas casas, utilizando as mídias televisivas ou a internet que puderem, para acompanharem os cultos à distância. E aí é importante que as instituições espíritas que estejam abrindo tenham critério sobre o acesso de pessoas idosas que não devem ter esse acesso aos seus encontros públicos. Outro fato que já citamos aqui semana passada, mas queremos realçar a obrigatoriedade do uso de máscaras por todos durante todo o evento, inclusive os palestrantes. E, de certo modo, isso nós estamos aqui frisando porque é preciso se entenda. A determinação do governo, como o próprio Evangelho diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, precisam essas determinações serem plenamente obedecidas. Bom, nós trouxemos aqui algumas perguntas com os temas que abordamos nesta manhã. Ouçamos agora uma dessas questões. Como a providência divina funciona? O texto de abertura do programa de hoje foi a mensagem lógica da providência, extraída do livro Pão Nosso, e o Espírito Emmanuel nos ajuda nessa compreensão. E ele começa dizendo o seguinte: a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. E aqui nós somos chamados a entender que a interferência dos espíritos do bem de determinadas situações ou circunstâncias resultarem numa proteção, num livramento, aonde a criatura humana sensível à realidade do mundo espiritual agradece a Deus determinado livramento, aqueles que não conhecem essa providência normalmente atribuem a sorte, a boa estrela, as circunstâncias do acaso de algo ruim não ter lhes acontecido. É preciso entendamos que os mecanismos das leis que regem a vida espiritual e a vida material têm no seu mecanismo de ação esse socorro providencial estabelecido pela misericórdia e pelo amor de Deus, e que alcança a todos nós em determinada situação. Então, que tenhamos certeza, como diz Emmanuel, que essa providência opera invariavelmente para o bem infinito, para que o melhor de fato aconteça. Vamos aqui ouvir mais uma questão dos temas que abordamos nesta manhã. Qual a importância de Jesus para o Espiritismo? Nessa questão 625 do Livro dos Espíritos, aonde é perguntado aos benfeitores qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo, e no início dessa resposta simples, mas de profundo valor,
os Espíritos dizem: vede Jesus. E deste modo, o Espiritismo deixou bem explícito, bem claro para todos, o papel de associação da revelação nova, que é o Consolador prometido por Jesus, e a própria palavra do Mestre que está contida na Bíblia. Então, o estudo, o conhecimento do Espiritismo deixa de forma muito bem clara que a sua doutrina, nos aspectos religiosos ou morais, está toda fincada no alicerce do Evangelho do Cristo. E de tal modo isso, nessa questão 625, é reforçado na resposta dos Espíritos, que eles dizem assim: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Então nos é apresentado os ensinos e o exemplo do Cristo como sendo o padrão, o modelo para todos nós. Que todos aqueles que não sabiam que havia essa profunda ligação entre Espiritismo e o Evangelho do Cristo, que saibam, existe. Era essa a resposta que nós temos para dar. Que espécie de dívida é esta, referida por Emmanuel no comentário da Bíblia e o Espiritismo? Na seção do tema A Bíblia e o Espiritismo, Emmanuel especifica de que todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros. Todos nós, quer sejamos espíritos encarnados ou desencarnados, recebemos da paternidade divina a possibilidade de nos expressarmos em termos de vida. E num caso nosso, de individualidade em progressão infinita. Por si só, o fato de termos recebido a vida já nos torna devedores de quem nos concedeu. Só que nas leis estabelecidas por Deus, aquele que nos concedeu a vida, Ele quis que esse amor fosse compartilhado e dividido entre todos nós, de tal forma que colocou como segundo mandamento da sua lei amar ao próximo como a si mesmo. A especificação clara de que essa dívida ela se estenderia uns para com os outros, sejamos nós espíritos encarnados ou desencarnados. Então é a isso que Emmanuel se refere e que nos leva à leitura da mensagem do livro Vinha de Luz, intitulada Ressuscitará. Nós estamos chegando próximos ao término do nosso programa de hoje. E é o último antes do Natal, que se aproxima. E depois de um ano de muitas dificuldades acrescentadas com a pandemia do coronavírus, nós queríamos aqui, eu e Silmara, que apresentamos o programa, deixar uma mensagem que não seja apenas de conforto, mas de profunda esperança, que é aquilo revelado a nós nas palavras dos Espíritos benfeitores a respeito dessa luz maior que há mais de 2000 anos tenta iluminar o homem. Por maiores dificuldades de contato social, de podermos andar de forma mais livre pelas ruas,
Nós temos, cada um de nós, ao nos aproximarmos do Evangelho do Cristo, a maior de todas as liberdades, que é aquela trazida por Ele para o nosso espírito, que não importa onde nós estejamos, ou os limites físicos, temporais, que tenham nos alcançado, porque ao permitirmos que a mensagem do Cristo se adentre em nosso íntimo, nós nos sentiremos iluminados e profundamente livres. E é esse o grande objetivo do Natal, na lembrança do nascimento do Cristo para cada um de nós. Vamos agora ouvir a nossa companheira de trabalho e esposa Silmara na sua mensagem de Natal. Exatamente, eu acho que você já disse tudo, mas aqui fica o nosso desejo, né, que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos, abençoe todos os lares, também confortando, fortalecendo os corações daqueles que perderam seus entes queridos pela Covid-19, né? E que o Natal em todos os lares sejam envolvidos em paz, em luz, e até o próximo domingo, se Deus quiser. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.